mais uma vez, aqui da tribuna, detalhar alguns dados sobre a situação em que o nosso partido e partidos aliados e o companheiro Clécio Luiz, prefeito de Macapá, recebeu a prefeitura, a administração municipal dessa cidade que moro, que vivo, que é a 4ª metrópole amazônica. Em outro momento, aqui usando a tribuna, falei do legado das dificuldades, da confiança na superação das dificuldades para administrar e reconstruir a nossa querida Macapá. Eu tinha faltado um conjunto de dados que o município conseguiu agora atualizar e que é necessário que aqui sejam ditos e denunciados, mas não só como expressão de lamento. O termo é como expressão de denúncia. Não pode existir tolerância, de qualquer forma, à dilapidação de patrimônio público. Então, não pode se calar, não pode, sob o argumento de que não pode continuar chorando e tem que olhar para frente, não pode se calar em não denunciar o legado que foi deixado pelo governo anterior. Mais que isso, é importante que seja dito qual é o legado que foi assumido, mas é necessário que se diga concretamente quais as soluções que estão em curso para a obra que considero que é uma das mais importantes da história do Amapá, que é a reconstrução de poder público na capital do estado do Amapá. A dívida que a Prefeitura de Macapá possui frente aos seus credores atinge a estratosférica cifra de 243 milhões de reais. Isso significa, senhor presidente, praticamente metade de todo o orçamento do município. A Lei de Responsabilidade Fiscal, quero aqui destacar, exige que as dívidas deixadas pelo gestor em seu último ano de mandato devam ter necessariamente disponibilidade financeira, o que não foi evidentemente cumprido para o governo herdado pelo prefeito Clécio Luiz. Os cofres públicos do município de Macapá estavam absolutamente vazios no dia 1º de janeiro de 2013. Não é figura de linguagem. Não existia um centavo sequer nos cofres públicos da administração municipal em 1º de janeiro. Apenas para efeito aqui de comparação, o prefeito de Belém, o senhor Zenaldo Coutinho, fez uma ampla denúncia nos meios de comunicação, dizendo ter recebido a prefeitura com dívidas de 114 milhões para um orçamento superior a 2,5 bilhões de reais. É claro que 10% de dívida no orçamento, 5% de dívida num orçamento de 2,5 bilhões de reais é uma situação grave. Mas o que se falar de uma dívida que compromete metade? Veja, a dívida herdada pelo prefeito que tomou posse em Belém é de 114 milhões. A dívida de um orçamento de 2,5 bilhões. A dívida herdada pelo prefeito de Macapá é de 243 milhões de um orçamento de 500 milhões. Ou seja, o atual prefeito de Macapá recebe uma administração municipal com quase 50% da totalidade do orçamento público do ano comprometido. A folha de pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro não haviam sido saldadas por completo, iniciando a ser saldadas as folhas de pagamento desses meses agora em janeiro. Esse cenário está exigindo da prefeitura um estupendo esforço no sentido de sanar essa lacuna deixada pelo prefeito anterior. Isto põe em risco a própria liquidação da folha do primeiro mês da atual gestão.
Ameaça essa que, felizmente, devido a muito esforço coletivo, a gestão atual conseguiu impedir que se concretizasse e todas as folhas e toda a folha de pagamento do mês de janeiro foi saldada. Algo também de chamar a atenção é o nível de inchaço de pessoal contratado no último ano do mandato do antecessor do atual prefeito de Macapá. Inclusive com fortes indícios de que grande parte desse excedente teria sido nomeada fora do período preconizado pela Justiça Eleitoral, o que é objeto já de investigação do Ministério Público. Aliás, eu diria que ficou latente que boa parte dos inchaços da folha de pagamento são correspondentes, ocorreram concretamente durante o período eleitoral, no assinte à Justiça Eleitoral, ao próprio Ministério Público e no assinte a todas as regras do nosso Estado democrático de direito. Este trem da alegria montado fez com que os gastos com pessoal e encargos sociais saltassem de aproximadamente 230 milhões de reais em 2011 para 320 milhões de reais em 2012, mais que o orçamento anual do município de Macapá. Segundo o último relatório resumido de execução orçamentária, o gasto de pessoal é de 62% da receita corrente líquida, ou seja, 8 pontos percentuais muito acima do que estabelece a Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, o que já imputa diversas restrições por essa ilegalidade cometida na administração anterior. É inaceitável que alguém que tenha cometido esta continuidade de crimes, quem tenha cometido crimes continuados, não seja responsabilizado pela justiça. Quem fere todo o ordenamento jurídico pátrio, não seja responsabilizado pela justiça. Mas os descalabros não param só por aí. Este conjunto de descalabros obrigou a prefeitura a decretar um contingenciamento de 30% dos cargos de livre provimento. Mas o mais absurdo dentre as dívidas irresponsáveis da prefeitura são duas, chamam a atenção e nos espantam pela sua gravidade. A primeira é a apropriação indevida de valores subtraídos das remunerações dos servidores públicos municipais aos bancos e entidades com os quais o poder público municipal firmou contrato de consignação, as chamadas consignações. Nenhuma das consignações, ou seja, de contratos firmados pelo poder público municipal em nome dos servidores municipais de Macapá, em benefício dos servidores públicos municipais, nenhuma delas era sanada pelo poder público. Ou seja, a prefeitura se apropriava indevidamente do dinheiro que pertencia ao salário do servidor público e não fazia o devido pagamento, deixando o funcionário público do município de Macapá sem nenhum crédito na praça, mesmo com as parcelas do seu compromisso sendo debitado em seu contra-cheque. O outro descalabro é a retenção dos valores do segurado, que deveriam ser repassados para o fundo de regime próprio da Previdência Social, configurando-se igualmente em caso de expropriação de valores privados do servidor público, com o agravante de deixar a prefeitura na inadimplência e impedida de firmar convênios e obter recursos federais. A prefeitura encontrava-se inadimplente com todas as instituições federais e com todo o governo federal, porque não sanava os seus débitos com a Previdência Pública. Quero também aqui salientar, senhor presidente, os demais fatos que são de conhecimento de toda a sociedade amapaense, como a ausência de contratos básicos de funcionamento dos órgãos da prefeitura. O atual prefeito herda uma administração municipal com telefones cortados, nenhum contrato de alocação de veículos, toda a frota sucateada, nenhum contrato de aquisição de combustíveis, a ausência de material de expediente, infraestrutura dos prédios comprometidas, completa ausência de própria infraestrutura para as dependências da prefeitura. Quase 70% do patrimônio do município reside em prédios que são alugados e os prédios que são de propriedade do município estão em estado precário. Não existe sistema de informação, de informática,
informática e de computadorização, nenhum sistema que lembre de longe um computador na administração pública municipal de Macapá. E o que existe está completamente obsoleto. Não existe comunicações entre categorias funcionais e não existe nenhum tipo de comunicação entre nenhuma das instâncias do governo municipal. As categorias funcionais, a ampla maioria, estão com defasagem salarial há mais de 5, 6 anos, com o que causa uma completa desmotivação para os servidores públicos municipais. Além de tudo isso, encontramos uma administração pública municipal em que somente no gabinete do prefeito, preste atenção para esse dado que aqui vou destacar, no gabinete do prefeito anterior se encontrava 700 cargos de livre nomeação do prefeito. Isso justifica porque 68% da folha de pessoal estava comprometida. Não para por aí, não. Toda a sinalização semafórica da cidade é irregular, é gato, porque está ligada clandestinamente na rede de energia elétrica. O transporte viário da cidade há mais de 15 anos que não tem nenhum tipo de licitação. Como se não faltasse, como se não bastasse este conjunto de dados, toda a manutenção urbanística da cidade está em colapso. A cidade foi herdada totalmente esburacada, sem vias pavimentadas, com 90% da cidade sem rede de saneamento básico sequer. Além disso, a situação na rede pública municipal de saúde é absurda. Herdamos uma administração municipal em que nenhuma unidade básica de saúde funcionava. Chega ao absurdo de, quando inicia o governo, a administração do prefeito Clécio Luiz, logo na segunda semana, quando o médico vai para a unidade básica de saúde, ele relata em seguida ao secretário municipal de saúde que naquele dia tinha atendido somente 3 pessoas. O secretário ficou surpreso com o baixo número, o médico explicou, é porque as pessoas não acreditavam que naquela unidade básica de saúde não tinha médico. De tanto a unidade básica de saúde não funcionar, passou a criar um costume de que era extraordinário o seu funcionamento. É um absurdo se acostumar com a ausência do cumprimento de direitos básicos de cidadania. A ausência de unidades básicas de saúde sem funcionar significa que amplia-se a dificuldade para o atendimento da média e de alta complexidade, que é de responsabilidade do Estado, colocando em colapso, já que Macapá é 60% da população do Estado, colocando em colapso toda a saúde pública do Amapá. Na educação, é uma situação de crime completo. O ministro da Educação nos recebeu em audiência recentemente, ficou alarmado quando o prefeito apresentou os índices de educação básica da rede municipal de ensino de Macapá. Somente 3% é a cobertura da rede de educação básica. O ministro teve que confirmar os dados na tela situacional do Ministério da Educação, que comprova que Macapá é a última capital brasileira de cobertura de educação básica. Enquanto a cobertura de educação básica no Brasil atinge a média de 23%, a cobertura em Macapá é de 3%. Isso significa dizer, senhor presidente, que a administração municipal anterior condenou 14 mil crianças a não ter escolas, a não ter acesso à escola. O crime não foi somente com a geração atual, é um crime com as gerações do futuro, cometido pela administração anterior. Dito isso, senhor presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, registrar um agradecimento. Todos sabem a minha posição política, sabem a posição do meu partido, do Partido Socialismo e Liberdade, sabem nossa postura de independência, em alguns momentos oposição pragmática ao governo, a oposição programática ao governo da Presidente da República, mas eu quero, inclusive, em função disso, registrar aqui a atenção que tivemos por parte do governo federal para a obra que está em curso de reconstrução
daquela cidade que outrora foi conhecida na Amazônia como sua cidade joia. Há 2 semanas, o prefeito esteve aqui, foi recebido pelo ministro da Educação, apresentou os dados que acabei de citar, que dão conta de 14 mil crianças fora da sala de aula. Essa semana está em Macapá uma equipe do Ministério da Educação para fazer um diagnóstico e para junto encontrar a solução e, de imediato, garantir que nenhuma dessas crianças fiquem sem escola no reinício da matrícula do período escolar deste ano. Fomos atendidos pelo ministro da Integração Nacional, que disponibilizou para de imediato, assim que a prefeitura regularize sua situação, porque a situação era tão absurda que a administração anterior sequer regularizou o cartão da Defesa Civil para recebimento de recursos por parte da prefeitura. Mas a administração municipal está dialogando com o governo do Estado para, através do cartão da Defesa Civil do governo estadual, ser transferido do Ministério da Integração Nacional R$2 milhões para a obra de recuperação urbanística de Macapá. O prefeito também foi recebido pelo secretário de Educação Básica, pelo secretário de Atenção Básica do Ministério da Saúde, que também prometeu o quanto antes um deslocamento urgente de uma equipe do Ministério da Saúde para atender a cidade. E essa semana, técnicos da Petrobras, através de diálogo que estabelecemos, está em Macapá para dialogar com a Prefeitura sobre a aquisição de asfalto de qualidade para as obras de reconstrução urbanística da cidade. Então, queria aqui, senhor presidente, registrar e agradecer a compreensão e o apoio por parte do governo federal e as contribuições que tem dado, reconhecendo a necessidade urgente de reconstrução da cidade. Não esquecendo também o atendimento que tivemos por parte da minha querida companheira Marta Suplicy, ministra da Cultura, que anunciou que ainda neste ano até o mês de agosto, estará em Macapá para a inauguração de um Céu das Artes e para o lançamento da pedra fundamental do segundo Céu das Artes e para a incorporação de Macapá ao Sistema Nacional de Cultura. Macapá é a única capital brasileira que não estava sequer integrado no Sistema Nacional de Cultura por completo ocaso e irresponsabilidade da administração anterior. Por fim, senhor presidente, acredito, além de agradecer a compreensão e a ação comum por parte do governo federal, tenho tido as informações do diálogo feito entre o governo municipal e o governo estadual, do governador Camilo Capiberibe. Eu tenho muita confiança nesse diálogo e nas ações que irão seguir. Esses dados que revelei ainda há pouco mostram uma crise no Estado, uma crise no meu Estado sem precedentes históricos. É por isso, senhor presidente, que desde 2010, o povo do Amapá e a história resolveu desalojar do poder, desde 2010, os setores responsáveis por ter levado o Amapá a essa gravíssima crise humana, material, civilizatória. O que ocorreu nos últimos anos, anterior a 2010, é que, não há autodenominação para isso, basicamente uma organização criminosa se apoderou do poder público no Amapá. Os dados do município de Macapá dão claro teor disso. O governo da capital do Amapá estava em posse de uma organização criminosa. E por isso eu tenho muita confiança no desígnio, já concluindo, senhor presidente, tenho muita confiança na vontade que foi expressa pelo povo do Amapá desde 2010, quando votou por mudança naquelas eleições. Na vontade que foi expressa agora em 2012, quando novamente votou por mudança nessas eleições. A vontade expressa nessas duas eleições dão para as lideranças políticas do Amapá, tanto o governador quanto o prefeito, uma tarefa histórica. A tarefa da reconstrução da coisa pública na capital do Amapá e a tarefa da reconstrução da coisa pública no Estado. E, fundamentalmente, a necessidade de que o poder público no Amapá
dê a volta por cima, que o Amapá, não só a sua capital, dê a volta por cima no cenário de completo caos que foi herdado das administrações anteriores. Como diz a música de Chico Buarque, a história é um trem alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu tenho certeza que os gestores, o governador do estado e o prefeito do município saberão, com a graça de Deus, olhar para a história, trabalhar em conjunto, junto com o governo federal, para que nós e todas as lideranças políticas do Amapá possamos realizar a mais bela tarefa das nossas vidas, que é reconstruir a coisa pública no lugar onde a gente mora. Obrigado, senhor presidente.